de hoje. Pessoal, no tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre os hábitos que te impedem de crescer na carreira. Mas antes de começar a falar sobre esse tema, que é um tema muito importante para quem quer crescimento, eu queria dizer para vocês e falar com vocês sobre o que é a comunidade protagonista, que eu venho divulgando aqui nas minhas redes sociais. A comunidade protagonista é um espaço que eu montei, que eu criei, para conectar pessoas que querem crescer na carreira e não sabem por onde começar. Então, eu estou convidando daí vocês para vir participar da comunidade. No dia 15 e dia 16 eu farei 2 aulas ao vivo para direcionar profissionais na carreira, tá, pessoal? Eu já faço esse trabalho através da consultoria. Hoje eu direciono vários profissionais, só que o que eu percebi, pessoal, que muitas pessoas precisam de mentoria, de direcionamento na carreira, só que a demanda é muito grande e eu não estou dando conta mesmo, o tempo é escasso, acaba que você tem que priorizar alguns serviços. E eu percebo que as pessoas acabam ficando estagnadas nas empresas, não sabem por onde começar, muitas vezes acabam esperando algo, né, como se a empresa ficasse devendo algo para elas. E na verdade eu quero ensinar a vocês que o direcionamento da carreira de vocês cabe a vocês. Os próximos passos, o que fazer, tá? Então, essas aulas ao vivo é para poder compartilhar esse conhecimento. A aula do dia 15 e 16, ela já vai ter um foco mais estratégico. E nos próximos 4 dias, iniciando por hoje, eu farei lives ao vivo. A partir de amanhã já terá convidados especiais para a gente poder falar sobre esse tema. E eu quero também trazer pessoas que, assim como eu, passaram pela transição. Os alunos da comunidade, eu estou muito feliz, são muitos alunos. E o que eu quero dizer para vocês, que eu passei por todos os cargos dentro de uma organização, eu fui operação, fui tático, fui estratégico, e até nesse momento que eu empreendo hoje, também existiu um planejamento. Então, tudo aconteceu conforme o planejado. E quando você planeja, você tem resultados mais rápidos, tá? Então, para começar a aula de hoje, deixa eu ver quem está aqui comigo. Aline, seja bem-vinda. A doutora Jaqueline, seja bem-vinda. Neide, a Tauana. O Cairan, nossa, Cairan, faz muito tempo que eu não falo com você, hein? Vendedor, nota 10. Pessoal, então vou começar a aula de hoje e eu quero começar falando para você que o primeiro hábito que te impede de crescer na carreira é você ter mentalidade de funcionário. Porque muitas vezes, mesmo você sendo CLT, você vai para o trabalho para seguir um script. E o que é esse script? Eu tenho que trabalhar 8 horas, eu tenho que garantir os meus direitos, eu estou aqui porque eu recebo um salário, para eu entregar mais do que o esperado, eu tenho que ganhar mais. E na verdade, você precisa ter dentro de você a mentalidade de dono. Porque quem empreende sabe que não tem horário. A gente fica disponível 24 horas para o trabalho, né? Só que isso não pode ser com peso. Isso tem que ser de uma forma saudável. Mas não investir o seu tempo, e sim o seu conhecimento. É você entender que todos os dias que você levanta para vestir a camisa da empresa, antes você está vestindo a sua camisa. E você precisa ter foco, você precisa levantar com atitude. Todos os dias ir para o trabalho sabendo que ali é um lugar para o seu crescimento. Mesmo que às vezes você não esteja ganhando aquilo que você gostaria.
mas a sua mentalidade tem que ser: eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, é daqui que eu darei o meu próximo passo, tá? Outro hábito que te impede de crescer na sua carreira: não investir em novas habilidades. Inclusive, um aluno da comunidade me mandou uma mensagem essa semana falando que ele recebeu um feedback do seu líder imediato, que o líder passou para ele uma atividade e que nessa atividade que foi encaminhada para esse colaborador, ele disse que não gosta de realizar essa habilidade, essa atividade, porque não é o ponto forte dele. E aí a pergunta dele para mim foi: como que eu falo isso para o meu chefe? Como que eu falo isso para o meu líder? Eu não gosto de fazer, não me deixa feliz. Só, pessoal, que nós não vamos fazer na nossa vida só o que nos deixa feliz, né? Isso é um pouco de ilusão que foi criado na cabeça das pessoas. Nós precisamos, o que um adulto ele faz? Ele faz o que precisa ser feito. Então, para você crescer na sua carreira, você vai ter que investir em desenvolver novas habilidades. E como que a gente desenvolve habilidades, pessoal? Quando a gente fala de soft skills e hard skills. As nossas habilidades comportamentais, as nossas habilidades que irão nos tirar da zona de conforto e nos farão entregar resultados, não depende apenas do seu conhecimento técnico. Você pode ter uma ótima formação, você pode ler muitos livros, você pode fazer muitas coisas, mas se você não colocar em prática, quando a gente fala de habilidades, eu vou trocar até aqui, ó, a Larissa mandou uma pergunta: quais habilidades é mais importante eu desenvolver? Existe sim, Larissa. O que você precisa entender? Que nós, como profissionais, nós precisamos desenvolver competências. E o que são essas competências, pessoal? As competências, elas são formadas pelos conhecimentos, o conhecimento que você tem, pelas habilidades que você desenvolve, e ele também você vai precisar desenvolver a atitude. O que é o C do conhecimento? É o que eu sei. Então, tudo que eu sei, quando eu faço uma faculdade, por exemplo, eu vou na faculdade para comprar um conhecimento. No meu caso, eu tenho 3 graduações. Então, eu cursei aí durante 10 anos 3 graduações. Só que somente você ter o conhecimento não é o suficiente para te levar para frente, porque você vai precisar desenvolver suas habilidades. E o que são as habilidades? É o que eu sei fazer. E essas habilidades de saber fazer, você vai desenvolver quando você pratica algo novo. Então, você pode fazer um curso de comunicação. Você recebe um diploma, você tem um documento. Mas se você não desenvolver as suas habilidades de comunicação, se você não se colocar em situações que você vai ter que praticar, você não vai desenvolver essa habilidade, tá? E o último, que é a atitude, muitas pessoas estudam, leem, mas não têm a atitude de colocar esse conhecimento em prática, porque essas pessoas ficam travadas. Eu vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. Quantas pessoas vocês conhecem na zona de relacionamento de vocês que têm habilitação, né? Tiraram lá o CFC, tem uma habilitação, tem um documento que habilita elas a dirigir, porém, quando a gente fala de habilidade, ela não tem habilidade na direção, porque ela tem medo de dirigir um carro. Então ela acaba pedindo para o marido, ela acaba pedindo para o vizinho, ela acaba usando o Uber porque ela é travada. E muitas pessoas, muitas vezes, têm o carro em casa, mas não dirige porque tem medo. Então o que falta para essa pessoa? Atitude para encarar esse medo, tá bom, pessoal?
Então, procurem desenvolver na carreira de vocês as competências necessárias, porque o mercado, ele vai te pagar não pelo que você sabe, mas pelo que você faz, pela entrega de resultado, por aquilo que te leva para frente, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Me mandem aí um joinha assim, ó, para eu saber que vocês estão me ouvindo bem, que o áudio tá bem, tá bom? Outro hábito que te impede de crescer na carreira, pessoal, viver apagando incêndios, tá? O que é viver apagando incêndios? Eu já fui essa pessoa, assim como você. Eu achava que o movimento, ser uma profissional que estava na empresa, participava de todos os projetos, todas as reuniões, vivia sobrecarregada. Eu achava que isso era avançar. Até o dia que eu percebi que, na verdade, isso não me levava para frente. Por quê, pessoal? Porque quando você não tem espaço na sua agenda, você não consegue programar a sua rotina, você fica muito vulnerável às emergências. E aí, o que acontece? Na regra de Pareto, 80% dos nossos resultados corresponde a 20% dos nossos esforços. Então, se nós temos aí 24 horas, existe algo que todos nós temos diariamente. Todos nós temos 24 horas. Dessas 24 horas, você precisa ter aí 20% de comprometimento com você, com atividades que vão te levar para frente, como ler um livro, como escutar um podcast, como estar disponível para assistir algo no YouTube, como colocar uma habilidade em prática. Se você não destina 20% do seu tempo para fazer algo que te leva para frente, você está deixando aí disponível, né, 80% para as urgências. Então, precisa ser o contrário, tá, pessoal? Se o seu tempo está 80% disponível para urgência, o que significa? Que você não está potencializando os seus resultados. Lembra sempre que é o 80-20. 80% dos meus resultados corresponde a 20% dos meus esforços. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Se eu sou um vendedor e eu preciso bater minha meta, se a minha meta ela é R$1 milhão, o que significa? Que 80% desses resultados corresponde a 20% da sua carteira de clientes. Então, esses 20% da sua carteira de clientes, por exemplo, você precisa mapear todas as necessidades desses clientes. Você tem que estar visitando, você tem que estar ligando, você tem que estar criando relacionamento. Porque se você não mantém isso consolidado, você já compromete o seu faturamento em 80%, tá bom? Isso também serve para quem está empreendendo. Olhar para a carteira, olhar para o desenvolvimento do trabalho e colocar energia naquilo que importa, porque daí você tem todo o tempo disponível para prospectar, para crescer e fazer o trabalho acontecer, tá bom? Então, o que os alunos responderam lá na comunidade? Michele, me ajuda, eu tenho falta de foco em comportamento, relacionamento, aprendizado e melhoria contínua. Me falta constância, tá? Eu tenho medo de não ser boa o suficiente, pessoal. Isso foi o que os meus alunos responderam lá na comunidade. Eu acabo procrastinando e eu sinto muita insegurança. O que eu quero agora dar de dica para vocês? A primeira coisa, pessoal, é que não existe crescimento sem você sair da zona de conforto. Então, se você quer crescer, você vai ter que, primeiramente, mudar as suas falas, né? Eu coloco aqui, ó, eu tenho falta de foco em comportamento, relacionamento, aprendizado, melhoria contínua. O que eu quero dizer para você? Que assim como você, eu já
contei muitas mentiras para me justificar. Eu já contei muitas mentiras. Eu já falei que eu não tinha tempo. Eu já falei que eu tinha que trabalhar o dia todo, estudar à noite. No final de semana eu tinha que dedicar meu tempo a relacionamentos. Eu já falei que não dava tempo de estudar, de ler um livro. Até o dia que eu percebi, pessoal, que eu tinha 2 graduações e eu ganhava menos de 3 mil reais. E o que eu quero dizer para você? Que a média de 90% dos brasileiros ganham abaixo de 3.500 reais hoje. Então, o tempo ele é muito relativo, porque tem muitas pessoas que têm as mesmas oportunidades que você e elas estão plantando resultados diferentes, porque elas estão fazendo escolhas. Então, principalmente nós que estamos na linha de campo, né? Eu falo, nós somos aí, no meu caso, eu sou empreendedora, eu atendo várias empresas, eu sou professora, eu estou aqui me desafiando a ter a habilidade de estar no digital. Tenho que ter relacionamentos saudáveis, tenho que cuidar um pouquinho de cada área da minha vida, mas o que eu faço com o meu tempo é o mais importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana eu realizei os atendimentos na região. Para quem não sabe, eu trabalho no Mato Grosso. Então, o deslocamento, a logística, é tudo muito distante. Então, o que eu faço? Quando eu entro no carro, eu procuro colocar na minha playlist algo que vai me atualizar em relação a informações que são importantes para o meu negócio. Porque todos os dias eu estou em empresas. Boa parte dos meus clientes são empresários. Então, eu preciso entender de economia, eu preciso entender de gestão, eu preciso falar sobre normas, sobre qualidade. E para isso, eu preciso estar atualizada. Então, sempre que eu entro no carro, eu já procuro trazer ali um lugar, um ambiente. Ali eu já crio um ambiente, que é um ambiente de conhecimento. Então, para você que fala, eu falto foco, falto comportamento, o que eu quero te dizer, protagonista? Você é um adulto, você não é uma criança. Um adulto faz o que tem que ser feito. Uma criança, ela faz o que ela acha que está fazendo ela feliz. Então, nós que somos adultos, a gente não pode ter essa desculpa, né? A gente precisa começar a nossa semana com aquilo que é importante para nós. Michele, mas eu não consigo cuidar do meu corpo, eu não consigo ir na academia. Mas você tem 24 horas. Das 24 horas que sobra, como você se dedica? É isso que eu quero perguntar para você. Você está se alimentando bem? Você está comendo comida de verdade? Você está tomando água? Inclusive, Larissa sempre fala para mim, toma água. Por quê? Porque às vezes a gente entra... a gente fica tão pilhada ali com o dia a dia que a gente esquece de cuidar da gente. Mas nós somos o nosso maior motor, pessoal. Não existe resultado sem foco. Então, a dica que eu dou para vocês é: montem uma rotina semanal. Eu sempre faço isso aos domingos. Então, aos domingos, eu procuro deixar tudo pronto para a semana. Eu passo as minhas roupas, eu coloco na minha agenda quais são todos os meus compromissos, os horários, o que eu tenho que fazer. Eu coloco lá na minha agenda o dia que eu vou treinar, o dia que eu vou correr. Nem sempre tudo sai como esperado, mas está lá na agenda. Para eu saber que aquilo é importante para mim, porque aquilo me leva para frente. Tá bom, pessoal? Tem mais pessoas entrando. A Cibele, seja bem-vinda. Aldair, seja muito bem-vindo aqui. O Andrei também está entrando aqui na live. Mandem perguntas, pessoal. Mandem perguntas. Para quem não entrou ainda lá na comunidade protagonista, nós estamos com muitos alunos. Eu estou muito feliz de poder levar esse conhecimento para frente, poder ajudar muitas pessoas.
Como eu falei para vocês, a demanda por mentorias de carreira aumentou muito e hoje, praticamente, eu estou sem agenda para esse tipo de direcionamento, porque a gente acaba que precisa colocar os nossos esforços naquilo que é mais importante para o momento, tá bom? Pessoal, medo de não ser boa o suficiente. E esse medo de não ser boa o suficiente, pessoal, eu já senti. Mas como que você resolve isso? Como que você resolve o medo de não ser boa? Se preparando. Então, estar aqui fazendo, por exemplo, essa live. Eu não tenho medo de fazer uma live. Por quê? Porque eu estou aprendendo. É uma nova habilidade. Daqui 1 ano, eu tenho certeza que eu estarei muito melhor. Só que se você ficar parado e travado no medo de não ser bom o suficiente, você está acionando um gatilho que é o medo do julgamento. O que o outro vai pensar se eu fizer, se eu falar errado, se eu não tomar atitude? O que o outro vai como que o outro vai me criticar? E aí eu te pergunto, o outro, ele paga suas contas? Porque essa é a maior liberdade que existe, pessoal. É você entender que não tá, os problemas que você está enfrentando, eles são seus. E que se você não tem essa atitude de encarar o medo, porque o medo é bom. O medo, ele vem para mostrar pra gente que nós não estamos prontos. Se você não consegue se comunicar, bem-vindo ao clube, você não está pronto. O que você vai fazer com isso? Você vai se justificar ou você vai ter uma atitude de coragem de se preparar melhor, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando eu comecei a cuidar da minha carreira, eu olhei para as minhas competências, isso foi em 2018. 2017. Antes de eu assumir meu primeiro cargo de liderança. Eu morava em Leme, eu era assistente, e eu falei assim, bom, eu quero liderar, eu quero crescimento. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar sobre isso. Dali em diante, eu montei um plano. 1 ano de estudo com foco em liderança. E fui liderar. Fui praticar. Depois que eu estava na minha primeira gestão administrativa, eu decidi que eu queria ir para a área comercial. Só que eu nunca gostei de vender. Nada. Mas o que eu fiz? Fui para a linha de frente com vendedores. Fui sentir na ponta qual era a dor do vendedor. Fui sentir na ponta como que era visitar um cliente, prospectar, fazer o porta a porta. Ali eu estava me colocando numa situação de desafio para potencializar as minhas habilidades. Então, para você que tem medo de não ser bom o suficiente, tenha atitude. Faça o que precisa ser feito. E quando você planeja a sua carreira, quando você planeja a sua transição, fica muito claro o ponto A e o ponto B. Onde eu estou e onde eu quero estar. Você só vai sair do ponto A para o ponto B quando você estiver pronto, quando você estiver conseguindo entregar resultados. Então é uma ilusão achar que a oportunidade certa vai chegar para você e você vai estar se você não estiver pronto, você nem vai identificar a oportunidade quando ela aparecer para você. E isso eu vejo muito nas empresas. Muitas pessoas, às vezes estão 10 anos, 15 anos, e quando você vai perguntar por que você não cresce, a pessoa fala, porque essa empresa não me dá oportunidade. E aí, pessoal, o que acontece? Entra uma pessoa nova, e daqui 1 ano, essa pessoa está colhendo frutos, está crescendo e você vai ver o crescimento das pessoas. E aí você vai dizer para você mesmo, mas poxa, todo mundo tem oportunidade. Poxa, mas para mim nunca é minha vez. Mas será que você está se preparando para essas oportunidades? Ou você nem está identificando elas? Tá bom? Deixa eu responder aqui as perguntas. Prioridades, isso muda tudo.
Quem não tem prioridade, pessoal, aceita qualquer coisa, tá bom? É preciso ter prioridade. É preciso entender onde você quer chegar para você mudar a sua realidade. Por que você decidiu ajudar as pessoas no digital? Eu decidi ajudar as pessoas no digital, primeiro, porque o digital hoje, pessoal, ele não é mais, eu acho que eu vou para o digital. É preciso que os profissionais estejam aqui no digital. Porque o digital, ele é uma vitrine hoje. Ele é uma vitrine. Então, imagina que você tem uma loja física, né? Você tem uma loja física muito bonita. Quantas pessoas passam nessa vitrine durante o dia? Quantas pessoas estão passando e olhando o seu produto, olhando o seu serviço? Então, o digital, ele potencializa. Quando eu decidi que eu queria dar aula aqui no digital, o que eu fiz? Eu fui para a sala de aula real. Hoje eu sou professora. Eu dou aula para mais de 35 alunos na faculdade. Então eu fui me preparar na sala de aula, no chão da sala de aula como uma treinadora, para poder estar aqui hoje. E apesar de não estar vendo vocês, eu estou aqui olhando no olho de vocês, sendo eu, passando o meu conhecimento, as minhas experiências, para que tudo isso possa contribuir com você. Então, estar aqui no digital é entender que não existe fronteiras para o conhecimento. Eu sou muito surpresa com a quantidade de alunos que estão vindo de outros estados, de outros lugares e as dores das pessoas. Então, imagina que se eu não tiver essa coragem de levar o conhecimento para frente, eu também não estou cumprindo o meu propósito, aquilo que eu fui chamada para fazer, tá bom? As pessoas precisam entender que tudo começa na própria pessoa. Desenvolvimento pessoal e busca por conhecimento. Perfeito, Hus. É aquela frase, né? A mudança que você quer ver no mundo começa em você. Se você não tiver coragem de mudar você mesmo, automaticamente, eu preciso te contar que você vai ficar travado. Você não vai crescer, pessoal. Você não vai crescer se você não tiver comprometimento com você mesmo, tá? E aí, lendo ainda aqui as dores dos alunos da comunidade, o que eu também quero trazer para vocês, tá? Eu tenho percebido, um aluno colocou na comunidade, tenho percebido que a ausência de uma organização mais consciente e de uma rotina bem definida acaba gerando acúmulo de tarefas e dificuldade em manter o foco. É o que eu falei. Como que monta uma rotina, pessoal? Porque muitas vezes a gente fica esperando o momento perfeito. Eu preciso comprar um software, eu preciso ter um celular muito bom, eu preciso ter os melhores equipamentos, mas dentro da sua rotina, o que dá para você fazer agora com o que você tem? Porque eu também vejo isso nas empresas. Às vezes eu vou conversar com gestores e falo, por que os resultados não estão acontecendo? Por que você não está não está conseguindo bater o faturamento da sua empresa? Ah, porque o mercado está ruim, porque é a crise, porque nada está acontecendo como planejado. Tá, mas o que você está fazendo? Quando você vai olhar para o que a empresa às vezes está fazendo, ela não está fazendo nada. Ela está com a porta aberta ali esperando o cliente entrar. Mas ela não faz um call center, ela não visita. Se eu perguntar quais são os 20% dos clientes, a gente não, muitas vezes não sabe responder. Então, você vai esperar o mercado ficar bom? Porque alguém está comprando. É a mesma coisa lá no trabalho. Ah, mas eu não consigo montar a minha rotina, eu não consigo me dedicar àquilo que é importante. Então, você vai se dedicar quando? Quando você vai parar para fazer essa autoanálise? E como que a gente analisa isso, pessoal? Os resultados que eu estou tendo nesse exato momento estão coerentes com aquilo que eu quero alcançar? Eu te pergunto, os resultados que você está tendo nesse exato momento, eles estão coerentes com aquilo que você quer para você?
Porque se não está coerente, você precisa rever a sua rota. E você não precisa esperar que ninguém te fale isso. Você precisa olhar para a sua rotina, você precisa olhar para as suas decisões, você precisa olhar para o seu ambiente e entender: essas pessoas estão potencializando os meus resultados ou elas estão me travando? As escolhas que eu estou fazendo para a minha vida, elas potencializam o que eu quero me tornar ou elas me travam? Porque para crescer você vai ter que fazer escolhas. Então, assim, pra gente, antes de fazer o fechamento da live de hoje, eu quero dizer para você que não faz parte ainda da minha comunidade, que o link tá lá na bio. Você será muito bem-vindo. Eu estou muito feliz de poder fazer esse trabalho, de criar ali um mastermind, né? De pessoas que estão na mesma frequência, pessoas que estão buscando evolução. Lá na comunidade tem muito empreendedor, muitas pessoas que querem se tornar empreendedores, mas o meu foco nesse momento é trabalhar muito o pessoal profissional das pessoas. Porque para você empreender, para você virar um empresário, você primeiro vai ter que passar pelo processo. É melhor você passar pelo processo, para que quando você lidere pessoas, você também esteja apto a isso. Tá, pessoal? Então, se você ainda não faz parte lá da minha comunidade, você está convidado. E se você sabe também de pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, encaminha essa live para essas pessoas, tá? E para fazer o fechamento da live de hoje, o que eu quero dizer para vocês? Crescimento é decisão. É decisão. Que somente pessoas que sabem onde quer chegar, conseguem decidir agora. Então, se você quer começar a crescer na sua carreira, decida. Decida agora fazer o que precisa ser feito. Decida comprar um curso, decida falar com quem já está fazendo aquilo que você já está tendo os resultados que você quer ter. Decida o que você faz com o seu tempo. Decida. Atitude. Porque não vai chegar ninguém, pessoal, que vai te dar de presente o seu crescimento. O seu crescimento vai acontecer a partir do momento que você decide. E eu tenho algo para falar para vocês, que a partir do momento que você decide, parece que você cria uma sentença. Você cria uma sentença que tudo caminha para te levar para frente. Tudo caminha. Vai aparecer as pessoas certas, a informação certa, a partir do momento que você decide, tá bom? E antes de fazer um sorteio para encerrar a live de hoje, aqui no Instagram, eu quero dizer para vocês que aqui a Larissa também comentou, ó, decida o ambiente, porque ele te ajuda a crescer. Esse será o tema da aula de amanhã, tá, pessoal? A aula de amanhã será às 19 horas. Amanhã não. É amanhã, né? Falei certo, né? Amanhã. Gente, eu tô perdida no tempo, viu? Porque hoje é sábado, ó. Nós estamos. Ó, só de você estar aqui nessa live comigo, isso já te diferencia, tá, pessoal? Porque muitas pessoas não estão. Muitas estão indo trabalhar, muitas não estão nem acordadas nesse momento, tá? E nós estamos aqui nesse sábado, aqui, ó, juntos para falar de crescimento. Crescimento. Porque esse ano, apesar das adversidades, que ano incrível. Que ano incrível. E 2026 será ainda melhor, tá? Então, na aula de amanhã, que será às 19 horas, nós vamos falar, puxando o gancho aí da Larissa, sobre ambiente. Porque muitas pessoas falam, você precisa do ambiente certo. Mas como que a gente chega no ambiente certo? Porque se você não se prepara para o ambiente certo, será que o ambiente certo vai te receber? Será que o ambiente certo vai te trazer as pessoas certas?
ou você tem que se tornar essa pessoa antes? Então eu vou deixar já esse gancho para a aula de amanhã, que terá convidado especial, tá, pessoal? E para quem é aluno lá da minha comunidade, eu lancei um desafio para os alunos e hoje eu vou sortear uma mentoria de 1 hora comigo, tá, pessoal? Para que eu possa olhar para a sua necessidade específica e te dar um direcionamento a partir do meu repertório. Então, quem é aluno, eu vou estar sorteando agora esse Zoom comigo para poder direcionar aí na carteira, tá? Aqui no... A consultora na carteira. Então, o primeiro aluno da comunidade que ganhou a mentoria de 1 hora comigo foi a Rosineide Teixeira. Rosineide Teixeira ganhou 1 hora de mentoria comigo. Eu vou estar postando você lá na comunidade. Seja bem-vinda, Rosineide. Eu estarei postando lá na comunidade e nós vamos agendar essa mentoria, tá bom, pessoal? Quero desejar um ótimo sábado a todos. Muito obrigada quem esteve aqui comigo nessa manhã. E não se esqueça, entre no link da bio e se inscreva para participar da comunidade. Os sorteios só vão acontecer para os alunos. Se você quer saber como ganhar a mentoria comigo, porque nessas 4 lives que eu vou fazer aqui no Instagram, eu estarei sorteando pessoas para ter esse momento comigo. Você precisa fazer parte da comunidade para você saber os critérios. Inclusive, a pessoa está na live. Olha que legal! Que legal! Muito feliz, viu, Rosineide? Muito feliz. Parabéns! Eu vou estar entrando em contato com você e seja muito bem-vinda à comunidade protagonista. Uma comunidade que ela está apenas começando e nós vamos fazer coisas muito grandes lá, tá bom? Um ótimo sábado, pessoal! Até a próxima aula!